E olha só, hein, hoje eu estou aqui para trazer um conteúdo, mano, totalmente excelente, topzera da balada pelo seguinte motivo. A maioria da galera que trabalha com Kubernetes fica aí colocando aí os deployments, os pods em produção, mas não se preocupa com coisas que são fundamentais. Para quê? Para estabilidade, para confiabilidade, para segurança, para performance do nosso cluster Kubernetes. Aí você fala assim, nossa, você vai falar alguma forma de instalar um cluster com nodes em Marte e tudo mais? Não vou fazer nada disso. O que eu vou fazer hoje é ensinar a vocês a começar a utilizar as probes lá do nosso querido e idolatrado Kubernetes. Sim, nesse vídeo você vai aprender sobre Liveness Probe, sobre a Readiness Probe e também sobre quem? Sobre o Startup Probe. 3 probes sensacionais demais e que você deve começar a utilizar. Então, a partir de hoje, está proibido fazer deploy no Kubernetes sem estar utilizando essas probes. Vai! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e, mano, esse vídeo aqui é o seguinte, nós vamos falar sobre Kubernetes, mais especificamente sobre as probes do Kubernetes. É um assunto que uma galera ainda não manja. Mano, pra você ter uma ideia, quando eu tô discutindo, sei lá, com meus alunos, então com meus amigos que já trabalham com Kubernetes, muitos deles ainda ficam na dúvida sobre as probes. Digo mais, tem gente que nem conhece as 3 probes, normalmente fica utilizando uma ou a outra, não tem a menor ideia do que são essas probes. Aí você tá falando, ô Jefferson, na moral, eu tô aqui assistindo o vídeo porque eu também não sei, eu quero aprender. Então tem como você desenrolar logo o que é essa probe? Claro que tem, claro. Só que fica calmo. O que é uma probe? A probe lá do nosso querido Kubernetes é como se fosse um health check. É uma das formas de garantir que o container que está rodando dentro do meu pod, ele está saudável. Que a aplicação que está rodando dentro do meu container, que está dentro do meu pod, está saudável. Mas pera lá, como que a gente vai fazer isso? Tá ficando meio confuso. É do Kubernetes mesmo? Eu tenho que instalar uns Zabbix? Não, calma. O que acontece é o seguinte, quando você está desenvolvendo, quando você está criando lá o seu pod, quando você está criando o seu deployment, você pode colocar lá no seu manifesto, na criação do seu manifesto, do seu arquivinho, onde você está definindo todos os detalhes do seu deployment ou do seu pod, você pode colocar as probes. E para que servem essas probes? Bem, no nosso querido idolatrado Kubernetes, nós temos 3 probes. Quais são elas? A Liveness, a Readiness e também a Startup, certo? Como que isso funciona? Qual que é a ideia dessas paradas? Como que elas funcionam? Para que servem elas? Vou começar pela Liveness Probe, certo? Vamos imaginar o seguinte, que nós temos lá o nosso pod está rodando um container Nginx lá dentro, tudo bonitinho. Aí você fala, aí Jefferson, mostrar Kubernetes com Nginx? Sim, porque eu quero te ensinar Kubernetes, eu não tô aqui para te ensinar o que roda dentro do Kubernetes, certo? Eu quero que você entenda o Kubernetes, não foca aqui, não vai assim não na onda desses especialistas aí, meu Deus do céu. Foca aqui, foca no Kubernetes. Então eu quero o seguinte, eu tenho o meu pod, certo, rodando o Nginx lá dentro no container, tudo bonitinho. Olha só que sensacional. O que eu preciso fazer é ter a certeza de que esse Nginx que tá rodando lá dentro do meu container, ele continua respondendo bem, que ele continua vivo. E é aí que entra a importância da Liveness Probe. Por quê? A Liveness Probe, a função dela, dessa Liveness Probe ou Liveness Probe, a função dela é a seguinte, é pegar e verificar de tempos em tempos se o serviço que está rodando dentro do seu container, dentro do seu pod, está saudável, se ele está ok. Por exemplo, eu posso utilizar uma Liveness Probe para fazer o seguinte, para testar de tempos em tempos se ele está respondendo na porta 80. Ou então eu posso ainda fazer lá um check, né, um probe desse de tempos em tempos para verificar se o Nginx está respondendo em determinado endpoint. Simples, não é? Então a função do Liveness ou do Liveness Probe é fazer o seguinte, é ter a certeza de que o serviço que está rodando lá, por exemplo, no nosso caso o Nginx, ele está respondendo satisfatoriamente. Tive que falar devagarzinho porque essa palavra é meio complicada. Vou até beber um pouquinho de água. Beba água você também. Então, beleza, eu já entendi o que é o Liveness Probe. É uma probe que vai ficar testando ali se o meu Nginx, nesse é o caso, né, no nosso caso aqui de exemplo, se ele está funcionando. E se ele não funcionar, o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai reiniciar, restartar o nosso pod, justamente na esperança de que a aplicação vai voltar aí a responder, vai que aconteceu algum erro, alguma coisa específica aí com a aplicação. Então, basicamente, o que ele vai fazer, e depois que a gente vai, vocês vão entender aqui os parâmetros, tudo bonitinho, mas depois que bater o tempo que a gente determinou,
ele vai pegar e vai restartar aquele pod na esperança de que aquilo vai ficar bom novamente. Lembrando, isso daqui não é um serviço de, sei lá, self-healing, né? De auto-recuperação. O Kubernetes, ele não sabe o que está de errado, o que está acontecendo lá, ele não vai investigar, ele não é o chat GPT aí dentro do Kubernetes. O que está acontecendo ali é o seguinte, ele está restartando porque ele viu que aquela probe falhou, e aí a ação que ele tem que tomar é fazer o restart para ver se as coisas voltam ao normal. Ele vai ficar restartando até que tomamos um erro, e mesmo assim ele vai ficar ainda continuando restartar. Por isso é super importante que você tenha um bom sistema de monitoração aí para prevenir, né, pegar esses erros aí nos pods, beleza? Vamos ver isso aqui na prática, tudo bonitinho, mas antes eu preciso explicar o que é o tal do Readiness Probe, certo? Se eu falei que o Liveness Probe ou Liveness Probe é o cara responsável por ver ali se o pod tá ainda em execução, tá tudo bonitinho, se o serviço tá respondendo maravilhosamente bem, o Readiness Probe, a função dele é fazer o seguinte, é verificar se o serviço, se o pod tá ok para receber o quê? Requisições externas. O que é isso? Eu tô falando se o meu deployment aqui, o meu pod é do Nginx, esse cara ele vai verificar se o Nginx está pronto para receber conexões lá. O Nginx é um web service, ele está pronto para receber as conexões. E mais uma vez, como que eu faço esse check? Utilizando o Readiness Probe. E como que o Readiness Probe faz esse check? Eu posso estar utilizando da mesma forma. Posso estar utilizando o protocolo HTTP para fazer um GET e fazer um teste. Eu posso estar utilizando uma porta TCP aí para ver se ela está se comunicando. Ou então eu posso executar um comando, exato. Eu posso pegar e executar um comando lá dentro do pod para ter a certeza de que tá belezinha, que tá pronto para receber requisições vindas de fora, certo? Quando eu digo digitar um comando, eu não tô falando para você entrar lá no container e digitar um comando, não. Lá na definição do Readiness Probe, nós vamos colocar esse comando, ou o HTTP GET, né, que é para usar o protocolo HTTP, ou então utilizar o TCP socket, enfim, tem diversas formas de você testar, de você utilizar essa probe. Então, o Liveness Probe ou Liveness Probe é o responsável por saber se continua tudo bem com o serviço. O Readiness Probe, ele é o responsável pelo quê? Por garantir que aquele pod, né, por testar, ele não vai conseguir garantir porque depende do teste que você fez lá dentro, certo? Mas ele vai testar para tentar garantir de que esse container está pronto para receber as requisições de fora. Ou seja, se esse container, se esse endpoint está pronto para receber as requisições que estão vindo do service, do Ingress, ou seja lá de onde for, beleza? Se por algum motivo, se por alguma razão, esse cara aí respondeu ruim para o teste, o que acontece? O nosso querido idolatrado Kubernetes não vai restartar ele, vai tirar fora. Então, que nem eu falei, imagina só que nós temos o Nginx, certo? Tem os pods do Nginx, em cima do Nginx nós temos um serviço que está fazendo o quê? Pegando as requisições de fora e encaminhando para cada pod. Vamos imaginar que o pod 2 aqui deu problema. O que vai acontecer? Quando deu problema na probe Readiness, certo? No teste que nós pedimos para que ele executasse, quando deu esse problema, o que ele vai fazer? Ele vai tirar esse pod do serviço, ele vai tirar esse pod da frente ali onde está aceitando as requisições. Ele não está restartando esse pod, ele não está fazendo nada, ele só deixou ali de canto e falou assim, ó, mano, você não está passando bem, vai lá sentar. Sabe quando você toma aquelas cajibrina a mais, que os seus amigos falam assim, mano, ó, você não tá bem não, senta lá um pouquinho, senta lá, na moral, vai lá no cantinho, senta na cadeira lá no cantinho da vergonha lá, porque você tá muito louco aqui, você tá começando a cabeça... Vocês estão entendendo o que eu tô falando, certo? É isso. A ideia dele é colocar de lado ali e falar, ó, fica melhor aí, depois você volta e começa a atender as requisições. Simples assim. A menos famosa das probes aí é a nossa querida idolatrada Startup Probe. Porque, na verdade, assim, eu não sei se vale a pena falar dela. Lógico que vale a pena, afinal ela tá no Kubernetes, tá bonitinho. Mas o que acontece com a startup? Ela só vai ser executada somente uma vez. Ela é muito parecida com a Readiness Probe, certo? Porque ela vai testar ali o container para saber se o container tá tudo belezinha, se ele foi carregado com sucesso, se tudo ali que era para ser feito foi feito. Mas ele não vai testar sozinho, ele não vai inventar isso, ele não vai tirar da cabeça, ele não vai adivinhar. Você que precisa passar para ele algum teste, certo? Então se eu tô falando lá do Nginx, mais uma vez tem a porta, tem o HTTP, tem, mano, comando, N opções, mas guarde na cabeça, a função do nosso startup, da probe startup, é somente executar uma única vez, quando na inicialização do pod. Porque ela fala assim, ó, inicializou o pod, executei aqui o que você pediu para executar, esse teste, respondeu beleza, então, mano, vai Corinthians, tá tudo belezinha. Se não, o que acontece? Se por acaso ela testar essa probe e falhar, ela vai ficar restartando o pod até chegar um erro. É bem comum você ver quando acontece problemas em pod e ele ficar restartando, você enxergar lá, tipo, o status, side running e vai lá para um crash loop. Qual que é o erro? Crash loop.
lookup, né? Quando o container fica restartando, né, o pod fica restartando várias vezes porque encontrou algum problema, pode ser nas probes e tudo mais, depois de um determinado momento você vai ver que vai mudar o status dele de running para o nosso querido latrado crash loopback off, certo? É quando você fica lá restartando, você vai ver lá que vai mudar o status em algum momento de running para crash loopback off, certo? Eu esqueço toda hora, fico falando lookup, não sei porque eu fico falando lookup, deve ser algum problema, não sei, eu fico falando lookup toda hora. Entenderam então qual que é a diferença aí entre as probes? Vocês entenderam agora a startup? Mano, ela é a mesma coisa, bem parecida com as outras duas, só que só é executado uma vez. A Readiness vai pegar e vai testar para ver se tá tudo belezinha para começar a receber requisições de fora. E a Liveness faz o quê? A Liveness ou Liveness, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar e vai ficar testando de tempos em tempos para garantir que tá tudo belezinha com o seu container. E no caso, se tiver alguma coisa de errado, o que ela faz? Ela vai pegar e vai restartar esse pod aí, certo? Eu acho que tá bem claro, eu acho que a gente já pode focar lá no nosso querido latrado terminal e ver como que isso funciona na prática, certo? Então, para isso, bora lá mudar aqui a nossa querida latrada tela. Muito bem, vocês estão enxergando aqui o nosso querido latrado terminal. Antes de falar do terminal, tem o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, aqui embaixo tem um link para um e-book completo mostrando tudo isso que a gente está falando aqui para vocês, somente das probes do Kubernetes. Então, vê aqui embaixo que tá lá e-book gratuito, tudo bonitinho para que você possa ler com tranquilidade e entender toda essa bagunça que nós estamos falando aqui, certo? Então, para que você possa continuar estudando, acessa o e-book que está aqui embaixo. E se você quer aprender ainda mais sobre Kubernetes, já sabe, né? Linuxchips.io, treinamento descomplicando o Kubernetes, mano, tá sensacional demais. Totalmente atualizado, mano, com uma outra abordagem do Kubernetes, tá sensacional. Então acessa lá Linuxchips.io e vai lá adquirir o treinamento descomplicando o Kubernetes, que é sensacional. Se você não quer o treinamento agora, mano, não tá dando, então pega o e-book aqui embaixo, tá na faixa, de graça. Vai aqui embaixo no link e acessa o e-book para que você possa ler e entender o que é esse tal de probe, como que eu uso essa bagaça com mais calma, numa leitura bem agradável, certo? Dito tudo isso, vamos lá então, já estamos aqui no nosso querido lateral terminal, vou fazer o seguinte, tem um arquivo aqui que é o Nginx Deployment, certo? É um arquivinho de deployment, ó, bem simplão, certo? Aqui, ó, definição do deployment, o nome é Nginx Deployment, tudo bonitinho, ele vai ter uma réplica somente, certo? Aqui, a imagem que ele está utilizando aqui é o Nginx 1.19, tudo tranquilo, tem alguns limites aqui de recursos, ó, de limite de CPU e também de memória, né? Tem o limite de request, mano, tudo sensacional, muito agradável, tudo muito bonitinho, mano, muito legal mesmo, mas só que o que eu quero fazer aqui agora é diferente, o que eu quero fazer aqui agora é começar a setar essas nossas queridas idolatradas probes, certo? E para fazer isso, eu preciso do quê? Eu preciso começar a defini-las dentro desse arquivo, exatamente dentro desse arquivo. E para fazer isso, vamos lá fazer todo mundo junto, um time de festa que balança o coração. Eu venho aqui embaixo, vou lá para a linha de baixo aqui, ó, desse jeitinho, e aí a gente tem que ficar aqui, ó, na mesma coluna do image, do name, do resource, certo? Na mesma coluna. Então, mais uma vez, vamos aqui embaixo, aqui, beleza? O que é, qual que vai ser o primeiro que nós vamos falar? Nós falamos sobre a Liveness Probe, certo? Então vamos lá, ó, Liveness Probe, desse jeito, sempre o P maiúsculo, 2 pontos. Aí aqui eu vou passar qual que é o teste que eu quero fazer. Então, que nem eu falei, eu posso fazer o TCP Socket, que basicamente ele vai testar uma porta TCP, ver se está aberta e tudo mais. Eu posso fazer o HTTP GET, que vai usar o protocolo HTTP para fazer um GET em um determinado endpoint, eu coloco lá o endpoint que eu quero. Ou então eu posso utilizar o exec, que o exec me dá uma opção chamada command, e aí eu consigo colocar qualquer comando lá. Vamos ver essas 3 opções. Eu vou criar aqui as 3 probes e vamos usar cada uma dessas probes, cada uma dessas opções. Uma vai ter o HTTP GET, a outra vai ter o TCP Socket e a outra vai ter o comandinho lá para que vocês possam entender como que essa bagaça funciona. Beleza? Dito tudo isso, eu acho que nós já podemos pegar e começar aqui a escrever. Então já tem aqui o nosso Liveness Probe. Nesse caso aqui da Liveness, vamos começar já pelo exec para executar um comando, certo? Então Liveness Probe e aqui embaixo eu vou colocar o exec, beleza? E aí a definição command e aí eu venho aqui passando o meu comando, ó. Coloca aqui sempre um tracinho e aí vai lá, ó, tipo um cur da vida, eu quero fazer um cur, quero utilizar aqui o parâmetro -f e aí depois eu coloco aqui ainda o endereço http localhost, né? localhost.com, né? Localhost, e aí o que eu faço aqui? Qual que é a porta? Porta 80 e aí no barra, certo? Porque eu quero testar o endpoint aí, barra. Beleza? Somente isso, olha só como que é simples. Então, o que ele vai fazer esse teste? Vai, o Liveness Probe tem o exec command, ele vai pegar, vai executar um command lá, certo? Estou utilizando um cur somente para saber se esse endpoint, essa URL, ela vai responder. Porque quando você tem um Nginx instalado, você faz lá um cur no localhost 2.80, ele vai trazer aquela página de Welcome Nginx, certo? Só que aqui eu quero também passar alguns parâmetros que são super importantes para essa bagaça.
Então nós pegamos, passamos aí o comando, passamos aqui o exec, só que eu quero pegar e passar algumas informações que são importantes para o comportamento dessa minha probe. Por exemplo, tem aqui o initials, o que é? Delay, tô ficando velho. Seconds, certo? Desse jeito. O que é isso aqui? Eu quero esperar quanto tempo antes de iniciar a primeira probe. Por quê? Eu quero esperar o meu container subir tranquilamente. Quero ali dar, sei lá, quanto? 10 segundos para ele? Quero dar 10 segundos para que ele suba e aí sim eu começo a fazer os testes do meu liveness probe. Beleza? Simples assim. E aí eu quero testar esse cara de quanto tempo? Tem aqui o period, certo? Seconds. Em quanto tempo eu quero testar esse meu carinha bonitinho de, ai meu Deus, o que é isso aí? O period seconds está falando o seguinte, em quanto tempo eu vou executar essa probe. Então podemos colocar aqui a cada 10 segundos também da mesma forma, certo? Então é o tempo. E aí eu tenho uma outra parada, que é a success threshold, certo? Desse jeitinho bonitinho de, ai meu Deus, threshold sempre escrevo errado. Será que tá certo? Tá certo. Eu acho que tá certo, né? Vamos rezar para que... Oh, tá faltando um H. Sabia que não tava... Aí, ó. Threshold. Desse jeitinho bonitinho de... Ai, meu Deus. O que acontece aqui no threshold? Isso daqui eu tô falando assim, ó. Para isso ser um sucesso, quantos testes desse tem que ter dado sucesso? Então aqui eu posso falar assim, ó. Um teste. Executou um teste desse aqui, deu bom... É sucesso. Beleza, não precisa executar 2 testes, não, tá safe, beleza? Só que como eu tenho o nosso querido latrado de sucesso, eu tenho o failure também. Então eu tenho o failure da mesma forma, threshold, desse jeito. Só que aqui, eu vou falar pra ele assim, ó, para você falar que isso daqui falhou, você tem que falhar 2 vezes. Então ele vai testar nessa probe 2 vezes, e depois que falhou 2 vezes, ele fala assim, ó, realmente temos um problema aqui, e aí ele vai tomar ação, que nesse caso aqui vai restartar o pod, né, que o liveness faz isso, beleza? Vou dar um enter aqui, já defini uma, a liveness está definida. Olha só como é simples demais, pelo amor de Deus, chega a ser ridículo de simples. Tem uma aqui também que é bem legal de utilizar, eu esqueci, hein, o timeout, porque o que acontece? Ele vai tentar executar esse comando, vai tentar bater lá no localhost, e aí eu tenho o timeout seconds também, certo? Que é quanto tempo que ele vai considerar que isso daí foi um timeout. 5 segundos, tá bom demais. Então ele vai testar esse comando curl, 5 segundos, não respondeu, falhou, já era, vai pra próxima, beleza? Vamos lá definir a próxima, então, que nós temos, que é a qual é a readiness probe, certo? Agora é a readiness probe, desse jeitinho bonitinho de, ai meu Deus, qual que é a função aí da nossa querida latrada readiness probe? Já falei pra você, é pra ter certeza se o nosso container tá ok para receber conexões de fora. Nesse caso aqui eu vou utilizar um diferente, eu vou utilizar um HTTP GET da vida. O que ele vai fazer? Vai utilizar o protocolo HTTP para poder fazer um GET, né, para tentar bater em um endpoint numa URL da vida. Beleza? O que eu tenho que passar aqui para ele? A path. Nesse caso o Nginx está instalado simplão, então não tem aqui nenhuma path específica para eu testar, sei lá, um health, né, não tem nada específico, então eu só vou bater no barra mesmo para ver se está tudo belezinha com o nosso querido latrado Nginx. Eu posso aqui colocar também a porta, ó, testa isso na porta 80. Já era, fiz aqui a regrinha que eu precisava, ele já vai fazer lá um teste HTTP. Tá vendo? Eu não preciso nem de um Zabbix, de um Prometheus, de um Datadog para ter o mínimo de monitoração e de resiliência dentro da minha aplicação aí dentro do meu pod. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu dar um Y5Y aqui, copiar 5 linhas e vou fazer o quê? Vou vir aqui, ó, copiar. Pô, porque é basicamente a mesma coisa. Eu quero os mesmos parâmetros para essa bagaça. Vou vir aqui e vamos criar mais um. Agora é a hora do startup, certo? Startup probe, da mesma forma, 2 pontos aqui nessa bagaça. E o que eu vou fazer aqui? Nesse caso, nós vamos utilizar o TCP socket, olha só, onde ele vai pegar e vai testar uma porta. Qual que é a porta? É o Nginx, que era a porta 80. No mais, é a mesma coisa que nós já conhecemos, certo? Não vai mudar nada, é só os parâmetros aqui, ó. Então aqui, a Y5Y, certo? Vem aqui, ó. P da vida, já era, tá aí todos os parâmetros falando como que vai ser o comportamento dessa bagaça. Tá os 3 caras definidinhos, bonitinho, o liveness probe, o readiness probe e também o startup probe, certo? Feito isso, o que temos que fazer aqui, ó, kubectl, apply, -f e o nome do arquivo, no caso aí, Nginx deployment, certo? Simples assim, nada de outro mundo, beleza? Enter na bagaça, ele vai pegar e vai criar esse cara pra gente. Olha só, criou, digitamos tudo certinho, nada de errado. Eu tenho um alias aqui pro kubectl, ao invés de digitar kubectl, eu digito somente K, né? Porque eu fiz um alias lá, depois procura como criar alias, é super tranquilo.
kgetPods, só para que a gente possa ver os pods, ó, já tá running, 15 segundos. A gente nem conseguiu ver o tempo que ele ficou esperando, os 10 segundos para inicializar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou remover esse cara aqui de novo, então dar o delete aqui desse cara, vamos remover ele e vamos fazer o apply novamente e depois fazer o kgetPod sem eu ficar falando muito na sequência para que vocês possam ver. Perceba, ele tá aqui, ó, o read dele, tá vendo aqui, ó, o read, tá aqui, ó, 0/1. Ele não tá pronto ainda, porque ele tá esperando os 10 segundos para fazer o primeiro teste. Se eu dar aqui de novo mais uma vez, ó, tá, continua, tá 13 segundos aí, vamos esperar aqui. Vamos esperar, esperando em ritmo de festa que balança o coração. Nós falamos que o primeiro probe dele que ele ia testar seria em 10 segundos, certo? Vamos ver aqui se ele foi agora, quase 25 segundos aí. Nós temos aí, nesse caso, 3 probes configuradas, a do Startup, a do Readiness e também o do Liveness, certo? São esses caras, então é super importante você prestar atenção e entender como que funciona essa dinâmica. Vamos fazer uma arte aqui, eu vou pegar esse cara aqui, vamos lá no Nginx de novo. Deployment, e vamos mudar aqui, ó, vamos pegar e vamos ferrar o primeiro, o Startup. Vamos falar para ele que a porta não é mais 80, é 81. Assim, desse jeito, 81. Salve e sai desse cara e vamos fazer novamente o apply para que ele possa colocar essas configurações. Vamos fazer aquele get pods para ver o que aconteceu aqui. Perceba, ele vai substituir o pod que nós criamos anteriormente. Tá aqui, tá falando de 1/1, que é o antigo, tá belezinha. E o novo, ele tá falando aqui que tá, ó, 0/1. Ele falou assim, ó, não tá legal ainda não. Vamos esperar um pouquinho. O outro demorou em torno de 25 segundos, né? Vamos ver o quanto que demora esse daqui. Ainda ele tá falando que não tá legal, ó, não tem nada bom. Só que agora lá já deu um problema. Se você olhar aqui, ó, tem aqui um restart, tá vendo? Um restart 2 segundos atrás. Por quê? A probe falhou, a probe do Startup falhou e ele fez o quê? Fez um restart. Se eu vier aqui dar um get pods de novo, você vai ver que ele vai daqui a pouco tentar um outro restart e assim ele vai ficando até que ele consiga ver lá o erro de crash loopback off. Beleza? Simples assim. Então ele vai ficar restartando aqui, restartando por muitas vezes. Ó, restartou já 2 vezes. Eu acho que 5, 6 vezes aí ele já vai pegar, já vai retornar o erro para você. Por que que tá dando esse erro? Por que que ele não tá pronto? Porque nós temos um erro aonde lá na probe de Startup. Nós falamos que é para ele checar a porta 81, sendo que é a 80 a correta. E por que tem 2 containers aqui? Um é o antigo, que já estava em execução, a gente foi lá e modificou isso, mandou aplicar novamente. O Kubernetes está esperando o outro, que é o pod novo, ficar bom, que é esse daqui ficar bom, para matar esse daqui e somente deixar esse daqui em operação. Só que isso não vai acontecer, porque esse cara está com probleminha. Olha só, 4ª vez já que foi restartado. Aqui você consegue ver a quantidade de restarts. Vamos dar um VI aqui novamente, vamos mudar aqui para 80 novamente, certo? Mudamos lá para a porta correta. Vamos limpar aqui, fazer aquele apply novamente para que as configurações entrem em vigor. Vamos dar um get pods aqui para entender o que acontece e olha só, já está em execução. O outro que estava com problema sumiu, escafedeu-se e voltou o original, o anterior. Por quê? Porque as configurações que nós colocamos voltou que nem estava antes. Então ele está utilizando o pod anterior mesmo, né? Não teve nenhuma modificação. Então está aí bonitinho, funcionando, simples, rápido e fácil, certo? Então é isso, esse vídeo aqui era para mostrar essas probes. A minha pergunta para você, eu quero que você coloque aqui nos comentários é, você já conhecia as probes do Kubernetes? Você utilizava essas probes? Fala para mim, você conhecia as 3, a Liveness, a Readiness e também a Startup? Sim ou não? Conversa aqui comigo. E no mais, eu quero que você faça o seguinte, compartilhe em suas redes sociais, para que nós possamos ter ambientes Kubernetes cada vez mais seguros, cada vez mais performáticos, cada vez mais controlados. Mais pessoas precisam conhecer coisas, por exemplo, como as probes, como os limites de recurso e uma porrada de outros recursos que eu vou começar a trazer aqui no canal, porque nós precisamos, mais uma vez, elevar um pouco o assunto quando nós falamos sobre Kubernetes. Cansei de ficar falando somente, né, sobre as coisas mais triviais e tudo mais. Agora nós vamos pegar e vamos descer mais um nível. Afinal, você já conhece Kubernetes, certo? Nós estamos aqui falando há, sei lá, 2016, quantos anos? 6 anos falando de Kubernetes, então você já tá craque. Então agora nós vamos fazer o quê? Cada vez mais, colocar mais conhecimento, fazer mais vertical, escavar cada vez mais o conhecimento para que nós possamos aprender cada vez mais sobre o Kubernetes, mano. Kubernetes que parece que venham para ficar. Mais uma vez, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até esse momento. Eu quero que você coloque lá embaixo o seguinte, digita lá embaixo a seguinte frase, Giropops Estrigo Giros. Por quê? Essa daí é uma senha para saber que você assistiu até o finalzinho do vídeo. E no mais, deixa aquele joinha aqui, se der, né, aquele curtir, esse daí fortalece demais. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda, comenta lá embaixo, compartilha com os amiguinhos e vejo você no próximo vídeo. Vai! Enquanto está aí de bobs aí, acompanhando o vídeo, faz o seguinte, tá aparecendo 2 vídeos aqui, certo? Um aqui e outro aqui. Escolhe um desses vídeos para que você possa continuar assistindo o conteúdo do canal. Aqui em cima, se você não é inscrito,
clica aqui, clica nesse cara para que você possa se inscrever no canal da Linux Chips e ser muito mais feliz, certo? No mais é isso. Vai!